Oi, boa tarde, sejam todos bem-vindos à nossa aula de filosofia. O tema da aula de hoje vai ser Introdução à Filosofia, no qual iremos abordar os principais conceitos acerca da filosofia. Também vamos fazer alguma discussão acerca das características do processo de filosofar. Mas antes, vamos iniciar tratando das diferentes formas de conhecer a realidade, sendo que a filosofia é caracterizada como uma das formas de conhecimento na qual nós utilizamos para conhecer o mundo à nossa volta. Então nós temos aí algumas formas de conhecimento. Da esquerda para a direita nós temos mito e religião. Temos o senso comum, a ciência, a arte e a própria filosofia, que é o objeto dos nossos estudos. Existem alguns autores teóricos que preferem diferenciar mito de religião, mas outros autores caracterizam mito e religião como sendo uma forma de conhecimento equivalente. Tá? Então nós vamos seguir esse entendimento acerca de mito e religião como formas de conhecimento equivalentes e vamos tratar também das demais formas de conhecimento. Tá? O objetivo vai ser diferenciar a filosofia dessas formas de conhecer a realidade, tá? Porque muitas vezes as pessoas costumam fazer algumas confusões acerca do conceito de filosofia e de qual as suas características. Vamos começar então tratando do mito. Vejamos esse conceito. Mito é uma intuição compreensiva da realidade, uma forma espontânea de um homem se situar no mundo. Também podemos caracterizar o mito como sendo uma intuição de conhecimento imediato, que dispensa argumentos e fundamentações. Bem, dessa forma nós podemos perceber que o mito, do ponto de vista histórico, ele foi uma das primeiras formas de conhecimento criados pela humanidade. E muitas vezes ele até se confunde com a própria religião. Exemplo, quando nós falamos de mitologia grega, estamos falando de um conjunto de crenças, né, dos gregos que estavam relacionadas com a sua própria religião. Ou seja, a mitologia grega é repleta de deuses, semideuses, heróis. Cada um dessas personagens possuía características ou poderes, né, específicos. Exemplo, nós tínhamos Afrodite, né, a deusa da beleza, Atenas, deusa da sabedoria, Apolo, deus da luz, Dionísio, também nós tínhamos Poseidon, deus dos mares, e o próprio Zeus, né, que seria o deus supremo, né, superior, como se fosse o chefe desses outros deuses, né, do Olimpo, né, ele seria o chefe ali do Olimpo. Enfim, todos esses deuses possuíam características em comum e poderes especiais, embora eles parecessem, né, com seres humanos, né, possuíam características também comuns aos próprios seres humanos, ou seja, eles cometiam falha, eles eram deuses falíveis, né, tinham problemas muito parecidos com os dos seres humanos. Pois bem, então esse conjunto de crenças que caracterizou, por exemplo, o mundo grego, né, também fazia parte da sua própria religião, tá? Então, nós temos aí um exemplo de mitologia grega, que são os mitos gregos, que estavam ligados às suas crenças religiosas. Existem também, por exemplo, no folclore brasileiro, uma série de mitos, que também são parecidos com os mitos gregos, porém, eles estão vinculados à nossa cultura, né? Por exemplo,
mito do Saci Pererê, mito da cobra grande, da Iara, do Boto e por aí vai. Tá? Existe uma diversidade de mitos e todos eles possuem essa característica em comum: intuição compreensiva da realidade, forma espontânea de o homem situar-se no mundo. Tá? Ele corresponde a um conhecimento imediato e dispensa argumentos e fundamentações, isto é, ele não precisa estar fundamentado numa teoria rigorosa, ele não precisa ser metódico, ou seja, possuir um método de explicação, e ele não é racional, ele não está ligado à razão, como nós temos a filosofia e a ciência, que são tidos conhecimentos racionais, pautados na razão humana. Então o mito não partilha dessas características. O mito, ele não é uma mentira nem um delírio, e até hoje faz parte da nossa vida, no futebol, no carnaval, nos heróis populares. Existe também uma outra forma, de você caracterizar o mito. Você, por exemplo, pode imaginar que um jogador de futebol é um verdadeiro mito, uma lenda no esporte. Então é uma forma também de você difundir esse imaginário. Então existe essa necessidade humana de criar heróis, de criar indivíduos com feitos surpreendentes, etc. E a gente percebe isso tanto na política, quanto no esporte, nas artes, na ciência. Por exemplo, grandes cientistas que marcaram a história são tidos até hoje como verdadeiros mitos, Então essa é a ideia de mito, é uma ideia bastante genérica, que muitas vezes está ligado à própria religião, tá? Bem, temos aí agora o conceito de religião. Ela procura conhecer e explicar o universo. Porém, a religião faz isso através da fé. Essa é a característica básica que difere a religião de outras formas de conhecimento. E isso, ela se fundamenta nos livros sagrados ou nas escrituras sagradas, onde cada povo registrou os feitos dos seus deuses, das suas entidades sagradas, etc. E eles se tornam elementos de veneração ou de adoração. Tudo isso pautado no aspecto da fé. Então, muitos desses seres, eles acabam sendo registrados nessas escrituras sagradas, e nós temos como exemplo, no caso do cristianismo, da religião cristã, a Bíblia, como sendo um exemplo de livro sagrado, que chegou até os nossos dias, se mantém viva até os nossos dias, e que tem muita gente que partilha da religião cristã. Tal como esse grande sistema de religião, nós temos tantos outros, Nós temos hinduísmo, temos islamismo, taoísmo e por aí vai, tá? Existem diversas grandes religiões que até hoje são bem difundidas, e também existem algumas seitas religiosas que são, podemos dizer que são religiões mais inferiores, que não têm talvez um sistema de crença tão bem organizado e tão bem difundido como nós temos nessas grandes religiões que marcam o mundo atual. Bem, de um modo geral, pela fé a religião aceita princípios que não podem ser demonstrados. Então, costuma-se dizer que a religião admite as verdades que são advindas da fé. São verdades que não podem ser contestadas, que não podem ser, inclusive, demonstradas à luz da filosofia ou da ciência. Por quê? Porque se estabelece pura e unicamente na crença de cada pessoa, certo? A outra forma de conhecimento, que inclusive faz parte do nosso dia a dia, e que nós fazemos o tempo todo, é o senso comum, É o conhecimento herdado por um grupo social que repete as experiências dos antepassados, sem muito questionamento. Então, uma dessas características é um conhecimento herdado dos antepassados, e que não e que muitas vezes não é posto ao questionamento, não é colocado em questionamento
em discussão, simplesmente se aceita. E um exemplo muito claro disso, que se perpetuou ao longo dos tempos, foram o conhecimento das ervas medicinais, né? Da medicina popular, medicina alternativa, né? Como queiram chamar. Exemplo, o chá de boldo, que desde de tempos longínquos, nossos avós, nossos bisavós, tataravós, sempre utilizavam para auxiliar nas funções hepáticas, ou seja, dos problemas do fígado. Então, muitas vezes, o chá de boldo costumava ser utilizado com essa finalidade, mas muitas vezes sem explicar. E até hoje as pessoas fazem uso não só de boldo, como de várias ervas medicinais, sem saber ao certo como funciona a farmacologia desse medicamento, né? Desse chá, dessa planta medicinal, enfim, né? Então, o senso comum, ele se dá dessa forma. Ele é imediatista, ele é um conhecimento herdado dos antepassados e também ele é transmitido para as outras culturas, né? É aquele conhecimento que nós necessitamos para o dia a dia. Um exemplo também prático disso é na hora quando você quer preparar um bolo. Você muitas vezes segue aquelas receitas que estão na caixa, ou então, quando você já tem bastante conhecimento, faz de forma intuitiva. Prepara todos os ingredientes, né? Coloca no forno, vê a questão do tempo, né, de aquecimento, e no final você tem o resultado. Mas você não precisa necessariamente saber como ocorre toda aquela química e aquela física por trás do processo de elaboração do bolo. Então, quando você compra uma massa pronta, você não precisa necessariamente saber como aquela massa foi produzida, a não ser que você tenha realmente algum interesse a mais, um interesse de ordem técnica, de ordem científica, etc., né? Saber o porquê das coisas. Mas, no geral, nós simplesmente utilizamos os ingredientes, preparamos, colocamos no forno e temos aí o resultado. Isso aí praticamente é um conhecimento que vem, é um conhecimento imediatista, oriundo aí do senso comum. Então, percebemos que o senso comum ele é importante no nosso dia a dia. Só que nós temos que tomar o devido cuidado com os preconceitos, as falsas noções e tudo aquilo que é imposto sem devido questionamento. Nós devemos ter cuidado com o que as pessoas proferem, com as imposições feitas, né, pela mídia, inclusive. Tudo isso deve ser muito bem analisado, deve ser checado. Devemos também ter cuidado com as fake news, tá? Então, o senso comum ele tem seu lado positivo e também tem seu lado negativo no sentido de alienação. Nós devemos ter o devido cuidado para não nos tornarmos seres alienados diante do que nós vemos, do que nós ouvimos e assim sucessivamente. Daí a importância do papel do senso crítico, que se dá sobretudo por meio da filosofia, no sentido de nos orientarmos para tomar ações ou decisões mais corretas. Pois bem, continuando aí, o senso comum ele não é conhecimento inferior. Por mais que ele não seja pautado pura e unicamente na razão, ele não pode ser interpretado como conhecimento inferior aos outros, desde que as pessoas saibam reelaborar a herança recebida. Ou seja, é muito importante fazer aquilo que eu mencionei, analisar perfeitamente as informações que chegam até nós. O senso comum se transforma em bom senso, tá? Quando ele é muito bem analisado. Esta sabedoria não depende da erudição, ou seja, não depende de conhecimento científico, de conhecimento literário, cultural, artístico, etc. Mas ela pretende dar um sentido humano à nossa vida, tá? Querendo ou não, é uma das formas de conhecimento que nós utilizamos constantemente e às vezes com o objetivo de dar um sentido humano, né? O perigo que se dá no senso comum é aquilo que eu citei, é a proibição do questionamento e o aproveitamento da simplicidade das pessoas para dominá-las. Então, muita gente faz uso, mau uso, né, do senso comum no sentido de impor, fazer imposições, tornando as pessoas alienadas. O conhecimento ele deve estar sempre a serviço da emancipação humana,
da liberdade de pensamento humana, do poder criativo, do poder inventivo do ser humano. Então, devemos ter o devido cuidado, às vezes, com essas imposições que são vistas aí no senso comum. Mas, de qualquer forma, ele é aquele conhecimento necessário, né? Um outro exemplo que a gente pode citar é o seguinte: quando você vai a uma oficina mecânica, levar o seu carro para um conserto, você não está interessado, pelo menos naquele exato momento, saber como é que funciona a engenharia do motor, né? Como todas aquelas peças, todas aquelas engrenagens, aquela mecânica do carro funciona. Você está interessado em levar seu carro para resolver um determinado problema no motor. Então, o senso comum para você, ele diz isso. Eu preciso levar meu carro para resolver um problema e pronto. Se eu levar num bom mecânico de confiança, ele resolve. Então, isso é o senso comum. É uma coisa imediata que a gente vai aprendendo com o dia a dia para resolver muitas vezes questões corriqueiras, mas que não dá conta de responder questões mais profundas, questões filosóficas, de ordem técnica ou até mesmo científica. Agora nós vamos avançar para o conceito de ciência. A ciência é a conquista recente da humanidade. Quando nós falamos em ciência propriamente dita, aquela que passou a utilizar um método científico, isso se deu por volta do século XVII, com Galileu Galilei, por meio da experimentação e do uso da matemática. Então, a ciência, tal como nós conhecemos, também chamada de ciência moderna, teve sua origem por volta do século XVII, aplicando-se a ela uma metodologia rigorosa, principalmente pautada nesses dois aspectos, experimentação e uso de modelos matemáticos. Perceba que até hoje a ciência se faz dessa forma, com o uso da experimentação, com o uso da matemática em maior ou menor grau. Então, primeiramente nós tivemos o surgimento das ciências da natureza e posteriormente das ciências humanas e sociais aplicadas. E as primeiras ciências humanas também passaram a se utilizar de metodologia científica, muitas vezes inspirada nas ciências da natureza, como por exemplo a física, a astronomia, que foram consideradas as ciências mais antigas. De um modo geral, podemos entender que a ciência utiliza leis gerais para explicar os fenômenos. Trata-se de um saber rigoroso e elaborado, que mudou a face do mundo com as transformações tecnológicas. É impensável para o ser humano que leva essa vida agitada, essa vida moderna, né, não fazer uso da tecnologia, né? Então a tecnologia ela é um resultado também do avanço científico. Muitas vezes a tecnologia é tida como técnica e sempre a técnica esteve lado a lado com a ciência. Por isso que alguns teóricos dizem que o conhecimento técnico também está relacionado ao conhecimento científico e vice-versa. O fato é que muitos dos avanços que nós tivemos até chegar no mundo atual, por exemplo, os dispositivos eletrônicos, os computadores, os aparelhos celulares, os veículos, né, controlados muitas vezes via satélite, remotamente, as tecnologias do GPS, da robótica, mecatrônica e por aí vai, tudo isso foi resultado de muito estudo nos mais variados ramos científicos. E estudo esse pautado em métodos rigorosos, e muitas vezes em matemática, computação, etc. Então, com isso nós já percebemos a grande diferença existente entre ciência, senso comum, mito e religião. Né? Existe essa grande diferença. Então, a ciência ela se pauta na razão, a ciência se utiliza de metodologia científica, ciência é conhecimento racional, que busca explicar relações de causa e efeito. Bem, apesar do sucesso da ciência, ela não pode ser supervalorizada. O que é que queremos dizer com isso? Apesar da ciência de fato funcionar, nos ajudar a compreender o mundo, resolver problemas como, por exemplo, doenças, né, que há muitos séculos eram consideradas incuráveis, né?
doenças letais e que hoje em dia muitas delas já têm cura e outras já têm tratamento que garante um maior período de vida ao indivíduo. Contudo, todos esses avanços, conquistas, mesmo assim nós não podemos supervalorizar o conhecimento científico dizendo que ele é melhor de todos, né? Nem os demais tipos de conhecimento podem ser banidos. Todas as formas de conhecimento, elas são importantes para a nossa vida humana. Então a ciência é uma dessas formas e que também é considerada importante, mas que não pode ser supervalorizada, porque a ciência também às vezes comete seus erros, né? Às vezes a ciência é utilizada a serviço do poder, né? A serviço da política, né? Das grandes nações, nas guerras, por exemplo. Então o conhecimento científico muitas vezes foi utilizado nos grandes conflitos e guerras armadas, né? E isso é uma das formas negativas de se utilizar a ciência. Então a gente deve ter o devido cuidado no sentido de enaltecer, né, somente a ciência em detrimento das demais formas de conhecimento. Dando prosseguimento, existe uma outra forma de conhecimento também importante, chamado de arte ou conhecimento artístico. A arte também é um conhecimento intuitivo, tal como nós vimos no caso do mito, né? Conhecimento intuitivo do mundo, pois não recorre a conceitos logicamente organizados. A arte ela não possui necessariamente uma lógica, né? E ela também não segue metodologia científica, não é conhecimento racional. A arte ela possibilita essa liberdade de expressão, ela lida diretamente com o fator sentimental do indivíduo, né? A arte fala ao sentimento e à imaginação, ela lida com o imaginário do ser humano. Embora ela também possa estar relacionada com as ciências, né? Há quem diga, por exemplo, que a matemática é uma verdadeira arte, né? Você dominar aquela linguagem matemática é, de certa forma, fazer arte, né? Há quem interprete desse modo, né? Pois bem, o artista percebe a realidade e provoca naquele que observa sua obra uma nova interpretação da existência, da experiência da vida. Então ele consegue interpretar a vida de um outro modo, por um outro ângulo que muitas vezes não conseguimos visualizar adequadamente. Então a arte cumpre várias funções e muitas vezes a arte está relacionada também a conhecimento técnico, como podemos citar a arquitetura, né, que se utiliza da arte. Podemos citar o design gráfico, certo? As artes plásticas, que muitas vezes são utilizadas para a confecção de produtos, né? Enfim, vários aspectos a arte também tem relação com outros campos do conhecimento. Aí chegamos ao cerne do nosso estudo, que é a filosofia, conhecimento filosófico. Há quem confunda filosofia com religião, filosofia propriamente dita com filosofia de vida, que são coisas diferentes. Há quem confunda até mesmo filosofia com ciência. Mas nós vamos analisar que a filosofia pode até partilhar de alguma característica parecida com esses outros conhecimentos, mas ela tem suas próprias características. De certa forma, todos nós filosofamos. Se for analisar a grosso modo, todo ser humano tem condições de questionar o mundo ao seu redor. Fazemos perguntas o tempo todo, porque o ser humano ele possui uma curiosidade inata, uma necessidade de buscar a fundamentação das coisas, de buscar sentido para o mundo real. E nessa busca por sentido, muitas vezes acabamos fazendo questionamentos, e questionamentos profundos, né? Quando você olha para o céu numa noite limpa, né, com céu estrelado e tal, você pode fazer várias perguntas, né? E muitas dessas perguntas já foram resolvidas pela ciência e outras não. Por exemplo, qual é a distância entre a Terra e a Lua? Ou entre a Terra e o Sol? Isso aí já são perguntas muito bem explicadas pela ciência, né? E outras que ainda não foram devidamente explicadas. O universo é infinito?
Será que de fato o universo está se expandindo para todas as direções, como diz o cientista? Até que ponto o ser humano será capaz de conhecer os mistérios do universo? Ou será que jamais ele vai dar conta de responder a essas questões, né? Então são algumas perguntas de ordem filosófica que sempre estiveram presentes na vida humana. Existem também outras perguntas importantes, como por exemplo, o que é o homem? O que de fato difere o homem dos outros animais? Será que o homem é realmente mais importante que as outras espécies? Será que a nossa existência é mais importante que a existência dos outros animais? O que é de fato a existência? O que sou eu? O que de fato pode caracterizar o meu ser, a minha consciência? Aí vem outras perguntas ligadas a isso. O que é o ser? O que é a consciência? O que é o pensamento? Todas essas perguntas e tantas outras foram colocadas aí pelos filósofos ao longo da história, muitos trazendo várias tentativas de explicação interessantes ou levantando ainda mais questionamentos. Mas o legal da filosofia é justamente isso. Ela não se preocupa tanto com a resposta, ela se preocupa mais com a pergunta, com os questionamentos. Temos aqui alguns exemplos. Um acidente grave nos faz pensar na finitude da vida e na fragilidade humana. Quando você se depara com um acidente, ou então você está vendo um noticiário na TV, estão falando de um acidente de carro, um acidente de avião, por exemplo, aí você começa a levantar alguns questionamentos, tá? Sobre a finitude da vida humana, sobre a essência da vida, o que é viver, o que é morrer. Então são questões filosóficas. A escolha de um emprego considerando não apenas o salário, mas o grau de felicidade que ele oferece. Será que esse emprego vai me trazer felicidade? E o que de fato é felicidade para mim? Como eu poderia me caracterizar como um funcionário feliz no meu emprego? Então, quando você começa a levantar questionamentos como esse, sobre o que é a finalidade de algo, a essência de algo, como por exemplo, o que é felicidade, você está fazendo uma pergunta também filosófica. Quando escolhemos não dar propina aos funcionários públicos, quando escolhemos lutar pela igualdade entre os homens, isto é elaborar uma filosofia de vida, tá? Então, todas essas questões que nós apresentamos aqui, esses exemplos, são tidos como filosofias de vida. Podem não ser a filosofia propriamente dita, aquela filosofia acadêmica, filosofia dos filósofos clássicos, por exemplo, mas não deixa de ser filosofia e por isso que, de certa forma, todos nós filosofamos. Podemos, então, de uma forma bem simplista, definir filosofia como uma atitude de colocar em questão o que para muitos parece indiscutível. O filósofo questiona o que é convencional, procurando a verdade das coisas. Então, esse é um dos aspectos que caracteriza a filosofia, é questionar os fatos de modo a não torná-los convencionais aparentes, questionar procurando a verdade, estabelecer a verdade acerca das coisas, acerca dos fatos. Continuando, temos também algumas questões aí sobre o papel do filósofo. O filósofo não se interessa em perguntar as horas e os dias, mas em questionar o que é o tempo. Será que de fato o tempo existe independente de nós? Isso aí é uma questão que intriga não só filósofos, como astrônomos, físicos, que lidam com essas questões. Muito tem se discutido acerca da relação entre tempo e espaço, seja pela filosofia, seja pela física. O filósofo ele não quer saber se tem alguém sonhando, mas lhe interessa saber o que é o sonho. Por que nós sonhamos? O que é o sonho? Qual é a finalidade do sonho? Qual é a essência de sonhar? Então são questões de ordem filosófica.
Ao invés de perguntar se alguém é mais bonito que outro, o filósofo quer saber o conceito de belo. O que de fato é belo, pode ser considerado belo, e o que de fato é considerado feio, né? Então, a esse tipo de pergunta, nós temos a filosofia, a estética, né? Também chamada às vezes de filosofia da arte, etc. Então, ela busca conceituar o que é belo, quais são os parâmetros que o indivíduo estipula para isso. Enquanto algumas pessoas gritam mentiroso para se referir a alguém, né? O filósofo quer saber o que é de fato verdade. Então, ele vai em busca das questões mais essenciais que giram em torno da nossa vida. Então, a filosofia está presente em todos os setores da nossa vida e ela meio que dialoga com as mais variadas áreas do conhecimento humano. Não é à toa que nós podemos filosofar sobre a religião, podemos filosofar sobre a ciência, sobre a técnica, sobre os nossos costumes e hábitos, tá? Há quem filosofe sobre a questão espiritual e por aí vai, né? As questões sociais, políticas, enfim. Então a filosofia, ela está aí no mundo para permitir que a gente faça perguntas e que a gente tente chegar a alguma verdade, né, acerca disso. Não necessariamente uma verdade absoluta, porque não é objetivo da filosofia estabelecer uma verdade absoluta, né? Ela não é uma doutrina como religião, certo? Para o filósofo não importa muito o que um casal de namorado está sentindo, mas ele vai perguntar o que é o amor. O que de fato é o amor que une as pessoas, que junta os casais, né? Qual a diferença entre amor e ódio? Até que ponto uma atitude pode ser caracterizada como uma atitude amorosa? Enfim. E o que tem relação entre amor e desejo? São exemplos, né? Esta é uma atitude filosófica, perguntar pelas coisas universais, as questões mais gerais, mais amplas, mais universais. Então não interessa para a filosofia perguntar como o fenômeno do arco-íris surge no céu, porque já existe as ciências empíricas que dão conta de explicar isso, né? A física já explica isso por fenômenos ópticos, etc., né? Relacionados à atmosfera, à luz do sol, enfim, já existem explicações científicas para esses fatos. Interessa para a filosofia questões mais amplas, universais. Agora nós vamos nos deter ao conceito de filosofia. O que é filosofia? Essa daí é uma das questões mais difíceis, talvez, de explicar, né, no seio da filosofia, porque até hoje milhares de pensadores pelo mundo afora tentaram explicar do seu modo, do seu ponto de vista, o conceito de filosofia e ninguém até hoje chegou num consenso. Mas isso é filosofia, né? A filosofia permite esse diálogo, esse debate de ideias, essa dialética que é tão importante na nossa vida. Nós vamos ver aqui alguns conceitos que não se encerram em si, mas que nos ajudam a compreender mais ou menos o alcance da filosofia. Segundo Marilena Chaui, que é uma filósofa brasileira bastante influente e também escritora, ela afirma que filosofia é a decisão de não aceitar como óbvias e evidentes as coisas, as ideias, os fatos, as situações, os valores, os comportamentos de nossa existência cotidiana, jamais aceitá-los sem antes havê-los investigado e compreendido devidamente. Filosofia é a visão de mundo de um povo, de uma civilização ou de uma cultura. Então esse aqui também é um conceito importante. Visão do mundo de um povo, de uma civilização, de uma cultura. Não é à toa que a filosofia está muito ligada ao contexto social, ao contexto histórico. E isso vai ser perceptível quando estudamos história da filosofia. Nós vamos perceber que todo o contexto histórico, social, cultural do indivíduo, ele vai influenciar no seu modo de pensar. E isso é muito interessante. Então, percebe-se que a filosofia está muito ligada, sim, ao nosso dia a dia.
Qual a finalidade e a importância da filosofia? Essa é uma outra pergunta que as pessoas costumam fazer, principalmente os leigos, né? Os iniciados em filosofia muitas vezes querem saber qual a finalidade de se estudar a filosofia ou qual a importância dela na nossa vida. Bem, em nossa sociedade, costuma-se dizer que só é relevante aquilo que tem utilidade prática, que é imediatista, ou seja, que é muito visível, que seja algo palpável, que resolva um problema. Por exemplo, ninguém contesta a importância de um médico. Você pode até não gostar de ir ao médico, mas um dia você pode precisar fazer uma consulta. Então, se você está doente, você vai procurar um médico, por exemplo, para resolver um problema de ordem prática. Se você está com um problema no seu carro, vai procurar uma oficina mecânica para resolvê-lo. Então, é um problema também de ordem prática. Se você necessita resolver um problema judicial, vai recorrer a um advogado. Então, por aí vai. Então, existem várias situações no nosso dia que a gente procura tentar resolver de uma forma imediatista, de uma forma prática. Só que a filosofia não funciona desse modo. Em relação à ciência, a filosofia oferece os conceitos de verdade, pensamento, relação entre teoria e prática, que são usuais na ciência. Então a filosofia meio que enriquece o arcabouço teórico da ciência. Em relação à ética e à arte do bem viver, a filosofia vai perguntar o que é o homem, o que é a vontade, o que é paixão, o que é liberdade, o que é vício, o que é virtude e etc. Então, dependendo do contexto, a filosofia vai fazer esse tipo de pergunta. Outra característica importante da filosofia é a atitude filosófica de indagar. Então, a filosofia ela não se contenta com respostas prontas, com respostas acabadas. Ela vai sempre buscar o debate, o diálogo para tentar chegar ao consenso, à elucidação dos fatos. É praticamente um investigador do pensamento humano, né? A conduta do filósofo. A filosofia pergunta o que é a coisa, a ideia ou o valor. Depois pergunta como essa coisa, essa ideia ou esse valor é de fato. Finalmente, pergunta por que a coisa, a ideia ou o valor é como é. Isto é, busca a origem ou a causa desses fatos. Isto é, ela faz perguntas profundas acerca dessas questões. Ser útil em nossa sociedade é o que dá prestígio, poder, fama e riqueza. Logo, neste sentido, a filosofia é inútil e defende o direito de ser inútil. Podemos considerar a filosofia inútil justamente por esses exemplos que eu citei. Ela não tem o objetivo de resolver um problema de ordem prática, de ordem utilitária, né? Ela não se dispõe a isso. Os problemas da filosofia, eles vão muito além disso. Ela busca discorrer sobre a essência das coisas, né? Buscando suas causas, suas origens, como nós vimos. Temos aí uma variedade de conceitos que foram elaborados por filósofos eminentes ao longo da história. E vocês podem perceber que esses conceitos, muitas vezes, eles diferem bastante uns dos outros. Possuem características próprias, porque vai depender da visão de mundo de cada autor, naquela determinada época. Por exemplo, Platão, que é considerado um dos pilares da filosofia, era filósofo grego, né, ateniense, definia a filosofia como um saber verdadeiro, que deve ser usado em benefício dos seres humanos. Então você vê primeiramente aí o conceito de verdade, filosofia como um saber verdadeiro, que tem por objetivo beneficiar os seres humanos, ou seja, trazer algum benefício com isso. E o principal benefício, na visão de Platão, seria ampliar o nosso conhecimento, né?
fazer com que deixemos de lado as impressões, as falhas de pensamento, os erros e tentar chegar ao conhecimento verdadeiro, que é a filosofia, aquele conhecimento que nos liberta, né? Temos aí também um conceito dado por Kant, à direita. Kant afirmou que a filosofia é o conhecimento que a razão adquire de si mesma para saber o que pode conhecer e o que pode fazer, tendo como finalidade a felicidade humana. Observa que para Kant a filosofia tem relação aí com a razão. E essa razão vai buscar saber o que o indivíduo pode conhecer e o que ele pode fazer. Então, Kant se volta mais para a interioridade, né, para a própria razão do indivíduo. Não é à toa que ele é um dos autores do criticismo, né, dessa linha de pensamento na filosofia que critica a própria razão, né? Então ele discutia a própria filosofia em si, né, e o seu papel. E ele conclui aí no conceito que a finalidade da filosofia é a felicidade humana, permitir com que o ser humano seja de fato feliz. Então, você pode considerar sim isso algo importante, né? Se a filosofia traz felicidade, ela pode ser tida assim como algo útil. Outro filósofo eminente foi Karl Marx, filósofo alemão, que declarou que a filosofia havia passado muito tempo apenas contemplando o mundo e que se tratava agora de conhecê-lo para transformá-lo. Ou seja, ele via a filosofia como objeto transformador da realidade, da sociedade, e não somente como objeto teórico de contemplação, como ele considerava que os filósofos fizeram antes dele, né? Porque muitas vezes a filosofia esteve sempre ligada a questões metafísicas, questões de cunho mais epistemológico, mas hoje em dia a filosofia também está bem presente no nosso dia a dia. E como dizia Marx, né, cabe agora aos filósofos transformar o mundo, né, que traria com isso justiça, abundância e felicidade para todos. Nesse ponto ele dialoga com Kant, como sendo uma das finalidades da filosofia proporcionar felicidade para o ser humano. Outro teórico relevante foi Merleau-Ponty, que escreveu que a filosofia é um despertar para ver o nosso mundo, ou seja, para a gente enxergar o mundo com um outro olhar. Se isso é importante para você, então isso é útil. Podemos concluir com isso que a filosofia tem sim alguma utilidade. E tratando dessa questão da utilidade dela, vejamos mais essa pergunta: qual seria então a utilidade da filosofia? Temos algumas respostas. Abandonar a ingenuidade e os preconceitos do senso comum. Vimos que o senso comum, ele não é mal de todo modo, né? Ele não é tão ruim assim para nós, porque nós dependemos muitas vezes das intuições do dia a dia, das questões mais práticas, etc. Mas nós temos que tomar cuidado para não sermos alienados, né? Para não nos tornarmos indivíduos alienados. Daí a filosofia cumpre um papel importante. Não se deixar guiar pela submissão às ideias dominantes e aos poderes estabelecidos. Temos que ter cuidado com essas questões. Buscar compreender a significação do mundo, o que é de fato o mundo, a cultura, a história. Então a filosofia nos traz um arcabouço teórico muito grande, ela pode nos proporcionar muito conhecimento acerca da história, da cultura e do mundo. E isso traz sim utilidade, enriquece, né, o diálogo, enriquece o debate, aumenta a nossa inteligência, nossa forma de compreender o mundo e etc. A filosofia dá a cada um de nós e à nossa sociedade os meios para serem conscientes de si e de suas ações numa prática que deseja a liberdade e a felicidade de todos. Libertar o indivíduo, né, das amarras da sociedade e tornar todo mundo feliz. É isso que o texto
nos diz. Podemos dizer ou concluir com tudo isso que a filosofia é o mais útil de todos os saberes que os seres humanos são capazes. Aí se você perguntar, mas como assim o mais útil? Se você pensar que muitas das realizações da ciência surgiram a partir de questionamentos filosóficos iniciais, você vai perceber que a filosofia teve sim importância. E não é à toa que grandes cientistas que foram considerados gênios, eles eram também filósofos, tal como grandes matemáticos. Podemos citar, a título de exemplo, Tales, que elaborou o teorema que leva o nome dele, Pitágoras, também, que foi grande matemático, é atribuído a ele o teorema de Pitágoras. Podemos também nos referir a matemáticos como Euclides, Isaac Newton, que foi o criador, né, das 3 leis que regem o mundo físico, tal como também a lei da gravitação universal. Podemos citar Leibniz, que teve várias contribuições, como o cálculo diferencial integral. Podemos ir citando vários e vários nomes, né, que foram importantes para a ciência e que eram filósofos. Então não havia tanta distinção entre o trabalho filosófico e o trabalho científico dele. Estava algo que andava lado a lado. Então, se nós nos utilizarmos da filosofia na nossa vida, a gente vai conseguir progredir ainda mais, como essas pessoas, né, progrediram no passado, para chegar até o nosso grau tecnológico de hoje, o nosso avanço, né, tecnológico e etc. Pois bem, então estamos encerrando aqui a nossa aula. Desejo aí a todos bons estudos.